dia, boa noite ou boa tarde, na paz do Senhor Jesus Cristo. Momento devocional, a nossa live de reflexão bíblica começando agora. E trago hoje o tema, a grande comissão. Daqui a pouquinho, vamos ouvir mais um pouquinho aí dessa linda orquestra. Eu quero aproveitar para fazer-lhes um pedido e também um convite. Vamos primeiro ao convite. Neste final de semana, 19, 20 e 21 de agosto de 2023, estaremos comemorando o 33º aniversário da nossa congregação local, Assembleia de Deus de Anápolis, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, Goiás. E você é o nosso convidado ou convidada especial a estar conosco. Serão 3 noites festivas. Festa boa tem comida. E qual será a comida principal? A palavra de Deus, os louvores, a ministração da parte de Deus para as nossas vidas. Além do que também tem cantina sempre depois dos cultos, né? Esse é o convite. O endereço é na rua Ponta Grossa, número 387, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Fica mais ou menos perto do estádio Serra Dourada, a menos de 2 quilômetros do estádio Serra Dourada. E o pedido é para você que acompanha pelo YouTube, se inscreva no canal, ajude a levar mais longe as mensagens aqui apresentadas. Também dê o seu joinha, seu gostei ou não gostei, mas acho que não vai fazer isso, né? Se não gostou, fala por que não gostou. Pode deixar aí os comentários e também compartilhe com seus contatos. Você que acompanha pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, compartilhe essa mensagem com seus contatos. Eu quero tomar para base da nossa reflexão a leitura do texto bíblico no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículos 18, 19 e 20, e passo a ler. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A grande comissão. Comissão aqui tem o sentido de incumbência, um mandado, uma missão a ser executada. Um trabalho a ser desenvolvido com um alvo, com um objetivo. Primeiro eu gostaria de, já conceituando o que é a comissão, apresentar a autoridade máxima nesse assunto, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui, meus amigos e amigas, meus irmãos e irmãs, já são os momentos finais de Jesus aqui na terra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, escreveu-nos o apóstolo João. Então, Jesus, o Verbo divino, igual a Deus, sendo Deus, completamente Deus, né? No princípio era o Verbo se fez carne, né? No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A Bíblia diz, escreveu-nos o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, que ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Essa etapa já havia passado. Jesus já nasceu, já cresceu, já começou o seu ministério aos 30 anos,
já cumpriu o seu ministério terreno de pregação, ensino e sinais e maravilhas. E agora ele vai ao ápice da sua missão, que é morrer na cruz do Calvário em nosso lugar e ressuscitar ao terceiro dia, garantindo assim a certeza, a esperança da ressurreição para nós também, que cremos nele, que estamos nele. Mas ele tem um projeto, Deus tem um projeto que é alcançar esse mundo com a mensagem da salvação em Jesus, só em Jesus. Então Jesus, que treinou aqueles 12, aos quais ele vai chamar de apóstolos ou enviados, ele agora os comissiona, e por extensão também a nós, que cremos naquela mesma mensagem, a sermos propagadores dessa mensagem de salvação. Aqui está o ID de Jesus, que aparece também com outros detalhes no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Aqui está o cerne, o centro da missão do crente aqui na terra, da igreja aqui neste mundo. Tudo o mais que a igreja fizer deve convergir para esse objetivo, o objetivo de pregar o evangelho a toda criatura. Jesus aproximando-se, por que ele aproximou? Para falar de perto. Quando é que a gente fala de perto? Quando a gente quer capturar toda e a máxima atenção do ouvinte, para não haver ruídos na comunicação, para que a mensagem possa fluir cristalina até o ouvido, a mente e o coração do ouvinte. Jesus aproximou-se deles. Estavam no Monte das Oliveiras, mas Jesus chegou mais perto. E aí ele se apresenta, agora não mais como aquele que esvaziou-se a si mesmo, que não teve por usurpação ser igual a Deus. Agora ele se apresenta novamente como Deus, Jesus já ressuscitado. Já haviam passados 40 dias desde a sua ressurreição. Ele aparecera por 4 vezes, 4 outras vezes depois de ressuscitado. Agora aqui no Monte das Oliveiras, pela 5ª e última vez aqui na terra, ele aparece a mais de 500 seguidores, mais de 500 irmãos, como disse o apóstolo Paulo no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Então Jesus aparece ressuscitado, Jesus se identifica como Deus, não mais como servo, mas agora como Senhor. Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Autoridade máxima, que o qualifica, que o credencia para a importante ordem que virá em seguida. E qual é a ordem? Ele diz: já que é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. O portanto aqui quer dizer, então eu posso ordenar, e vocês têm não só o dever, mas também têm poder, autoridade emanada de mim para cumprir esta ordem. E qual é a ordem? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Discípulo, aprendiz, seguidor, imitador. Será que como igreja local, como denominação, como cristianismo evangélico, nós temos nos empenhado de fato em levar pessoas a serem seguidoras, imitadoras, aprendizes de Jesus? Ou muitas vezes essa visão e esse objetivo tem sido deturpado? São pessoas que apenas se agremiam a uma denominação, a uma igreja local, à logomarca de uma igreja, ao nome de um líder, mas qual é a sua relação de fato com a pessoa de Jesus, com o ensino de Jesus, com os princípios do reino de Deus que Jesus ensinou? Porque isso é ser discípulo, discipular, torná-las imitadoras de Jesus. Aliás, foi por esse detalhe que os crentes foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Está lá no livro de Atos.
Por quê? Chamados de cristãos, porque a sua vida, o seu modus vivendi, o seu testemunho diário, pessoal, os identificava como seguidores de Cristo, como imitadores de Cristo. Como Paulo se apresenta também em 1 Coríntios 11, dizendo: sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Um imitador, um discípulo. Essa é a missão da igreja. Levar as pessoas a conhecer e a imitar a Jesus. Nos negócios, nos relacionamentos, no lazer, no trabalho, nas conversas e até na sua relação consigo mesma e com o Pai. Então esse é o alvo da grande comissão. Ide por todas as nações. Outra versão diz por todo o mundo. Por todas as nações. No original, na língua grega, a língua original do Novo Testamento, a palavra é etnia. Uma etnia, um grupo culturalmente, socialmente organizado, ainda que seja uma tribo indígena, uma minúscula população de uma ilha remota, onde tiver povo para ouvir o Evangelho, nós devemos nos esforçar para levar o Evangelho de maneira compreensível e clara a mensagem para esse povo, para essa etnia. Foi o que Jesus ordenou. Aqui está o ide no imperativo, como é todo ide, né? É um verbo imperativo, que significa uma ordem, não uma sugestão, não um conselho, é uma ordem. Portanto, ide. Portanto, o quê? Portanto, já que eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, eu estou lhes ordenando. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Agora vem a recomendação e a fórmula do batismo. Batizando-as depois de serem feitas discípulas, depois de compreenderem quem é Jesus e o que é a fé em Jesus e o que é ser cristão, batize-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É Jesus falando, não é um líder religioso. É o próprio Jesus falando para se fazer assim. E prossegue o verso 20. Ensinando-os, agora a esses discípulos, a esses seguidores, a esses imitadores de Jesus, ensinando-os a guardar. Guardar aqui quer dizer observar, cumprir, obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus não deu palpite e nem sugestão. Ele ordenou. O mestre dos mestres, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Deus encarnado, o verbo que se fez carne, não deu conselhos sobre artigos de fé e de salvação. Ele deu ordem, todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus passou 3 anos e meio aproximadamente com os 12 que escolhera, transmitindo ensinos, além daqueles que eles iam receber depois por obra do Espírito Santo em seus corações. Mas Jesus transmitiu e eles deveriam ensinar as nações, ensinar as pessoas que seriam feitas discípulas de Cristo. E ele diz que não é para ensinar apenas algumas coisas convenientes e agradáveis à carne e ao ego humano, mas sim todas as coisas que vos tenho ordenado. Será, amigo, amiga, e até mesmo você, líder, que me ouve nessa live, será que de fato, como liderança, como igreja, nós temos nos empenhado em ensinar todas as coisas? O que Jesus ensinou, por exemplo, sobre a honestidade, sobre a mentira, a verdade, sobre o casamento, sobre a família, sobre o amor ao próximo, sobre o ajudar o próximo, sobre as nossas prioridades como servos de Deus, a ética, a alta ética moral do Evangelho, que faz diferença em qualquer comunidade ou sociedade. É isso que devemos nos empenhar por ensinar. Jesus disse, ensinando-as a guardar, não apenas a saber, mas a fazer. E o fazer não existe
um modo de ensinar o fazer a não ser fazendo. Você pode explicar, você pode teorizar, mas a pessoa vai aprender vendo você fazer. E é isso que Jesus está falando, sermos discipuladores, sermos multiplicadores da sua mensagem, através também das nossas obras, dos nossos atos de obediência à sua palavra. Então ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu quero chamar a sua atenção para 3 verbos aqui. Ensinando, o verbo ensinar. Ensinando está no gerúndio, que quer dizer ação continuada. Porque de fato nós estamos ensinando, até quando pensamos que não estamos ensinando. Com o nosso exemplo, com o nosso modelo de vida, com o nosso caminhar existencial, nós estamos ensinando. Mas também ensinando com palavras, com explicações e com exemplos. Guardar, obedecer, cumprir. Ordenado é uma ordem, não é uma sugestão. Observe quanta profundidade, quanta seriedade nesse pequeno trecho bíblico da grande comissão. Mateus 28, 19 ao 20. E, por fim, uma promessa alentadora, uma promessa que nos faz sentir capazes, que de fato nos torna capazes de cumprir esta ordem. Ele promete, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A promessa da sua presença. Mas como? Sua presença, se daí a alguns momentos ele subiria ao céu, à vista de todos, visto por mais de 500 irmãos, escreveu Paulo em 1 Coríntios 15. Ele falava da presença espiritual, já que em corpo ele não estaria mais presente, mas um dia ele voltará. Mas a sua presença espiritual é-nos assegurada pelo Consolador que ele enviou da parte do Pai, o Espírito Santo, que nos faz real, verdadeira, poderosa a presença de Jesus entre nós. Para quê? Para continuar nos guiando, nos capacitando, nos abençoando, através da sua manifestação espiritual. Não é mais uma manifestação física, não é uma visagem numa nuvem, num holograma, mas é a sua presença em nós, através da sua palavra e através do Espírito Santo. A presença de Jesus conosco. Quer companhia melhor? Quer segurança maior do que ter aquele que ordenou, nos ajudando a cumprir a sua ordem? Mas nós precisamos rever as nossas prioridades. Nós precisamos compreender de fato e em profundidade qual é a nossa missão como igreja. Não é ser apenas uma força política no país, um movimento social na comunidade. Não é ser apenas uma logomarca que vende um produto. Não é ser apenas um lugar de entretenimento e convívio social, mas uma agência evangelizadora que compartilha a mais importante mensagem do universo, a mensagem da salvação de Deus através de Cristo Jesus. Vamos nos dispor a refletir sobre essa comissão e a cumpri-la com dedicação, com obediência, com humildade, dependendo do Senhor, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Vamos orar nesse instante, convido você para a oração e quero mais uma vez renovar o meu pedido. Compartilhe essa mensagem com seus contatos. Se inscreva aí no YouTube. Me ajude a alcançar a marca de 1.000 inscritos. Ainda estamos em 345, parece, por aí. Me ajude a alcançar 1.000, porque tudo isso, o canal não é monetizado, não estou visando nem fama, nem dinheiro, apenas que o YouTube sugira esse vídeo mais e mais quando alguém for procurar um vídeo no YouTube e a pessoa seja alcançada pela palavra de Deus. Vamos orar?
Querido Pai Celestial, em nome de Jesus eu te agradeço por esse instante precioso de compartilhamento dessa palavra. Que essa palavra possa alcançar o mais profundo, lugar especial na mente, no coração dessa pessoa. Que todos nós sejamos conscientizados pela Tua palavra dessa missão e da sua importância e venhamos cumpri-la pregando o Evangelho por exemplos e por palavras, fazendo discípulos, influenciando pessoas para serem seguidoras obedientes e humildes do Senhor Jesus, para também assim abençoar a humanidade. Abençoa essa pessoa que está enferma, que está desempregada, que está passando um grande conflito familiar ou existencial. A essa pessoa que se afastou do teu evangelho, do teu caminho, toca o seu coração para que ela se arrependa e volte imediatamente ao Senhor com humildade, com quebrantamento e seja restaurada por ti. Também oro por essa pessoa que está ouvindo o evangelho e decide se entregar ao Senhor agora. Perdoa os seus pecados. Fala mais ao seu coração pelo teu Espírito Santo para que ela possa dar os próximos passos e servir ao Senhor. Abençoa cada pessoa, de perto ou de longe, que estão acompanhando essa ministração. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A paz do Senhor a todos.